Amado Senhor, Pai Santo, estamos em Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Suplicamos pela Tua igreja, ó Deus, guarda os meus irmãos, opera maravilhas na vida da igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, as famílias. Toma em Tuas santas mãos os casais sem filhos, os idosos na Tua casa, Senhor, os enfermos, fragilizados. Meu amado Senhor, guarda os Teus filhos na cidade e no campo, dá graça ao Teu povo e nos dá, Senhor, a sabedoria para entender o propósito que Tu tens, Senhor, com a Tua igreja e com cada um de nós. Deus fiel, Deus bendito, ajuda-nos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É uma bênção a gente ter uma palavra para meditar. Nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos da ajuda divina, nós precisamos de encorajamento para enfrentar os nossos diários desafios. Os desafios são constantes. Então, vamos à palavra do nosso Deus. Nosso tema hoje, meus queridos, é o Senhor como Rei das Nações. E o nosso texto, livro do profeta Isaías, capítulo 19, versículo 19. Na revelação do Evangelho, há uma grandeza, porque o Evangelho é uma mensagem universal, uma mensagem multirracial. Se encaixa em qualquer tribo, qualquer povo primitivo, qualquer povo refinado. Mas, na cultura antiga e na história das nações, incluindo a história de Israel, existia realmente muita dificuldade de relacionamento. Não existia uma mensagem unificadora. E o profeta de Deus, o profeta Isaías, aqui prevê isto. Então vamos ler e aprender juntos. Isaías 19, 19. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. E naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Neste texto, o tema é perfeito. O Senhor, o Rei das Nações. O Evangelho, meus queridos irmãos,
é uma mensagem unificadora, uma mensagem que reconhece o Deus eterno que enviou o seu Filho ao mundo e reconhece Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma linguagem universal. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não era compreensível ao mundo pagão. Não era compreensível ao mundo pagão a convivência na mesma fé, no mesmo nível de fé e espiritualidade dos assírios pagãos, os egípcios pagãos e Israel, o povo eleito. Não seria compreensível facilmente, porque não há uma mensagem unificadora, não havia uma mensagem unificadora entre assírios, egípcios e judeus. Mas nosso Deus, no seu poder extraordinário, trabalha e antecipa a sua verdade para o nosso bem. A verdade de Deus, a grandeza de Deus, a manifestação expressa do amor de Deus, unindo os povos. O profeta profetiza pelo Espírito, entrega a sua mensagem, exerce o seu ministério, mas o seu entendimento, no seu entendimento seria prático? Seria prático para Isaías entender as suas próprias profecias, que os assírios, um povo pagão e adversário de Israel, inimigo, os assírios pelejaram muito contra Israel e terminaram dominando, destruindo as 10 tribos, o chamado Reino do Norte. Os egípcios foram sempre mais amáveis ou mais parceiros de Israel. A história de Israel com o Egito é uma história muito interessante. Israel cresce num berço chamado Egito. Passa simplesmente 400 anos na terra do Egito. Claro que não existiria, não aconteceria um desenlace, um rompimento menos traumático do que o que aconteceu. Moisés e Arão, as 10 pragas e o faraó irado, não era um clima ameno, não era algo simples para a compreensão, nem dos egípcios e nem dos hebreus. Mas, mais ou menos 1000 anos, quase 1000 anos depois, Deus usa o profeta Isaías para entregar uma mensagem falando do futuro. E ele inicia esta nossa leitura. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Para que acontecesse isto, o Egito precisaria reconhecer a divindade do Senhor, o poder do Senhor, a unicidade do Senhor, o Deus único. Portanto, o Egito manifestando, pelo menos em parte, a fé monoteísta. E o profeta de Deus, cheio do Espírito de Deus,
profetiza isto. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Aqui é um lugar onde Deus pode, sim, mandar, ordenar, influenciar com a sua palavra, com o dom profético, com os seus servos ministrando na autoridade e na força do Senhor. O monumento e o altar servirá de sinal, servirá de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão, os egípcios clamarão ao Senhor por causa dos opressores. Deus tem o mundo em suas mãos. O Egito seria pressionado, o Egito seria oprimido, e o Egito recorreria ao Senhor, e o Senhor socorreria o Egito, dizia o profeta Isaías nesta profecia. Ele os enviará um redentor. O Senhor enviará um protetor para livrar os egípcios. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Não tem, meus amados irmãos, em toda a Bíblia Sagrada, não tem nenhum ponto cego que negue o senhorio do Criador em relação aos povos, tribos e línguas. Todas as nações, todos os povos reconhecidos, todas as tribos não reconhecidas, todos servem como um marco nesta doutrina da criação do nosso Deus. Ele é o Criador de todos os homens. Ele é o Salvador de todos os homens. Isto aconteceria no curso da história. No versículo 22, diz que o Senhor ferirá aos egípcios e os curará. Será que Isaías entendia a profundidade desta mensagem? O Senhor permitiria que os egípcios sofressem uma grande opressão. O Senhor permitiria que os egípcios experimentassem um grande processo doloroso, comparado aqui com feridas. E eles, recorrendo ao Senhor, seriam curados. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará. E converter-se-ão ao Senhor e mover-se-á pelas suas orações e os curará. Ou seja, o altar mencionado no versículo 19 será um altar de profunda comunhão, de busca absoluta e de resposta pela misericórdia e bondade do Senhor. Meus queridos irmãos, é maravilhoso. É uma bênção a gente aprender. No versículo 20,
diz que servirá de sinal. Servirá de sinal, servirá de testemunho, porque o Senhor vai enviar o opressor, vai permitir a opressão e enviar a redenção. No 21 diz que o Senhor se dará a conhecer e os egípcios passarão a adorar o Senhor com ofertas, com sacrifícios, fazendo votos e pagando seus votos. Aqui no versículo 23 diz que haverá uma estrada, uma ligação do Egito à Síria. Haverá, ou seja, foi tirada a inimizade. É uma profecia que vai acontecer nos dias do Messias, no reino de Jesus Cristo. Acontecerá. O versículo 24 diz que naquele dia Israel será o terceiro. Eu acho maravilhoso isso aqui, é porque Israel, em toda a revelação, Israel é o primeiro. Em toda a revelação, Israel é o primeiro. Primeiro povo, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, o povo eleito. Mas neste ou naquele tempo, neste episódio descrito, Israel será o terceiro. Significa que os egípcios e os assírios serão grandes bênçãos. Uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: olha a bênção sobre as nações. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Meus queridos, eu acho maravilhoso ler a profecia, pregar a profecia, expor a palavra de Deus para nossa edificação. Que o Senhor abençoe e guarde você, sua vida, seu lar. O Rei das Nações, Ele é o nosso Deus. Ele trata com o indivíduo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto, a sua face, a sua luz, e te dê a paz. Vamos fazer a nossa intercessão. E a minha intercessão hoje é pelo irmão Arthur Ibis, pela sua recuperação, pela sua família. A irmã Antônia, chamamos de Nené, e o Gabriel. Uma família pequena, grande coração. Me ajudaram demais quando eu estava sobre eles administrando a igreja. Eles estiveram sob o meu cajado. E eu louvo a Deus pela vida de meus irmãos. Bendito o Senhor, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, agradecemos pela salvação, agradecemos pelo teu amor profundo, agradecemos a ti, Senhor, pela tua graça e comunhão. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos queridos irmãos, ajudadores, intercessores. Dá graça aos meus irmãos, enche de vigor e graça a cada um, Senhor. Agora te apresento, meu Senhor, o irmão Arthur, a irmã Nené, abençoa o Gabriel, guarda a família, guarda os familiares do Arthur, os familiares da Nené, guarda, meu Senhor, suas vidas, dá graça, sustenta eles,
com a tua mão poderosa. Ó Senhor, te louvamos pelo livramento e que tu possas, ó Deus, dar plena restauração ao Arthur, agora, Senhor, nesses dias de convalescência. Pai bendito, Pai bondoso, Deus fiel, Deus todo-poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!